Opa, e aí pessoal? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Ainda mais nesse corpo 2D esquisito de duas dimensões. Bom, eu não sei sobre o que vai ser o vídeo de hoje, então... pera, quem é você? Não, eu preciso renderizado no vídeo, não, isso dói. Olha só, até que esse corpinho 3D é legal, hein? Pelo menos pra fazer uma nova pose eu não preciso fazer um desenho inteiramente novo. Bom, nas últimas semanas eu vinha meio desanimado com o canal. Meu canal sempre foi sobre desenvolvimento de jogos, mas eu acabei focando tanto na criação de conteúdo que eu acabei parando de criar jogos de verdade pra focar na criação de conteúdo. E sinceramente, isso me desgastou bastante. Eu gosto desse formato de mapa mental, só que eu escolhi ele por causa da frequência maior de vídeos que eu ia conseguir postar. Mas por causa dessa frequência maior de vídeos, eu tava começando a ter que tirar temas da bunda que eu nem queria falar só pra poder fazer vídeo. Então eu acabava produzindo muito dos vídeos meio que na pressa ali, né? E isso diminuiu a qualidade desses vídeos a longo prazo. Mas quem disse que eu preciso de frequência no meu canal? O principal mesmo sempre foi criar jogos. Meu canal serve só de apoio para esse sonho ser possível. Ele não deve ser o meu foco. Criar jogos é o que eu mais gosto e é o que eu quero pra minha vida. Então, bora criar jogos, né? Eu já tô com a ideia de um jogo que eu queria muito produzir desde a metade de 2025. E agora que eu decidi que finalmente é hora de começar e tirar essa ideia do papel de alguma forma. Só que tem alguns probleminhas. O jogo que eu quero criar é de terror e mascot horror, seguindo aquela clássica ideia de capítulos de um mesmo jogo e tals. Só que o problema é que para esse jogo funcionar, ele precisa ser 3D. E a única engine de criação de jogos que eu sei usar bastante e domino bem é o Game Maker, que é uma engine focada em 2D. Por isso eu precisava escolher uma engine nova para aprender do zero a criar jogos em 3D. E essa minha escolha foi o Godot Engine. Então, nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha experiência me adentrando no Godot, como foi o processo de aprender e criar um projeto completo em 3D nele, que vocês vão ver que projeto é esse durante o vídeo. Então não sai do vídeo, pelo amor de Deus, eu preciso de retenção no meu canal. E como foi a experiência de aprender a criar esse projeto e aprender outras coisas também, tipo modelagem 3D, dificuldades que eu passei, vídeos que eu assisti que me ajudaram bastante e tudo mais. Você está no canal Otodes e eu espero que esse vídeo te inspire de alguma forma para começar a criar jogos e procurar alcançar os seus objetivos também. Então, vamos lá! Bom, eu escolhi o Godot. O Godot é uma engine de jogos, só que o seu maior diferencial é que ele é de código aberto. Então não tem um dono por trás igual uma Unity ou Unreal da vida. Ele é uma engine feito por desenvolvedores para desenvolvedores, o que é muito foda. Eu até cheguei a criar um joguinho 3D com Godot em um vídeo antigo do canal, só que ficou uma bosta, e vamos ignorar isso aqui, por favor. Eu até pensei entre Unreal e Unity, que são as mais famosas, né? Só que Unreal vai fritar minha placa de vídeo, e já em Unity ele tem aquelas taxas e tudo mais, e eu sei que é só depois de 100 mil ou 200 mil dólares, nem lembro mais, que você começa a pagar taxa. Só que ainda assim é uma taxa por instalação. Isso não faz sentido nenhum. Eu vou ter que pagar até se alguém piratear meu jogo? Então por isso eu escolhi o Godot, porque não tem essas bosta de taxa por aí. Agora eu preciso de uma ferramenta para modelagem 3D, texturização, animação e etc. E obviamente eu escolhi o Blender, que é só o mais famoso e provavelmente o mais usado por indies. E olha só, ele é open source também, igual o Godot. Eu já modelei um pouco de 3D com o Blender lá no comecinho do canal, em novembro de 2024, onde eu modelei essa bosta aí, só que de lá pra cá eu quase não toquei mais no Blender e basicamente eu perdi qualquer habilidade que eu tinha na época. Que já não era muita, né? Então, Game Engine já escolhida e ferramenta de 3D também já escolhida, vamos começar a estudar, né? Eu decidi começar estudando e focando mais no Blender e na parte de modelar e etc. Porque se eu começasse pelo Godot e pela programação e tudo mais, eu precisaria ou ficar usando aqueles cubos e pílulas básicas de placeholder, ou ficar usando assets da internet. Mas eu sinceramente acho muito mais divertido aprender essa parte de programação e tudo mais, usando modelos e animações que eu fiz, que eu criei. Tipo, isso dá até um impulso a mais pra eu querer continuar, sabe? E pra aprender a modelar, eu decidi começar focando em personagens low poly, já que vai ser muito mais fácil começar com low poly e
evoluindo minha modelagem 3D ao longo prazo conforme eu vou usando mais e mais o Blender e fazendo mais e mais modelos. Então, com o estilo gráfico no qual eu ia focar já definido, eu fui começar a estudar mais a fundo o Blender. Como eu já tinha noção da interface do Blender, eu fui atrás de cursos sobre Blender. Só que eu fiquei meio com o pé atrás de gastar uma fortuna com cursos que talvez não fossem bons, já que alguns dos últimos cursos que eu comprei não foram tão bons assim e não cumpriram o que prometeram, né? Então eu decidi assinar um mês de Udemy pra ver se eu encontrava cursos bons de Blender ali dentro e... olha, até que eu achei. Eu procurei de Godot em 3D também, mas sinceramente eu achei bem pobre os cursos de Godot 3D na Udemy. A gente precisa de mais cursos. Mas eu achei esse curso aqui de Blender que ele ensina do zero até criar um modelo completo do Mario, com textura, rigging, animação e tudo mais. E focado e pensado justamente para ser usado em jogos, que era justamente o que eu queria. Então eu fiz esse curso. Sendo sincero, eu só vi e acompanhei o curso até mais ou menos o final da modelagem da cabeça do Mario. Tanto que meu Mario ficou assim, totalmente incompleto e com vários erros feios no posicionamento de algumas faces. Mas chegar até essa parte já me fez entender o processo de modelagem e eu comecei a modelar a partir daí por conta própria alguns personagens e coisas assim. Tanto que foi aí que eu comecei a modelar aquele Freddy Low Poly, que quem acompanha a aba de posts do canal já viu faz muito tempo. Fazer esse modelo completo foi um passo gigantesco pra mim, porque pra isso foi muito interessante. Talvez no vídeo vocês vejam ele rosa em alguns clipes, mas é porque eu formatei o HD recentemente e eu esqueci de salvar a textura dele. Aí eu perdi as texturas que eu usei nesse modelo, então vai acabar ficando rosa. Mas aqui tá uma imagem do modelo completo e com textura pra vocês verem, ó, bem bonitinho. E eu deixei esse modelo completinho para ele ser usado em jogo. Ele tem texturas, tem rigging, posso fazer animações facilmente e até aprendi a importar um modelo no Godot, que foi muito fácil por sinal. Uma coisa que acontece muito no Blender pra quem é iniciante é que quando você quer aprender uma coisa nova, tipo como texturizar, como rigar um modelo, como animar e importar para um jogo, aprender tudo nesse software é um parto. Mesmo que você já tenha experiência com o programa, parece que cada coisa nova que você quer aprender no Blender, tu precisa aprender um software inteiramente novo. Sério, eu precisei ver muito tutorial e fuçar muito dentro do Blender pra conseguir texturizar um modelo com consistência. Naquele curso do Mario que eu falei lá atrás, ele até ensina a texturizar o modelo, mas ele usa uma técnica de pintar com um pincel em cima do modelo, que não era o que eu, e acredito que a maioria também, não era o que queria. E a forma como eu consegui aprender a texturizar um modelo, a forma que eu uso para texturizar, né? Com certeza não é a melhor forma de texturizar, mas ela foi a mais fácil que eu consegui aprender e aplicar com consistência. Para quem é experiente no Blender, com certeza vai rir da minha cara, mas a forma que eu texturizo é o seguinte: eu venho na aba materiais, troco aqui para Image Texture, importo uma textura, geralmente uma textura que eu desenhei no Azeprite, né? Ou peguei da internet e modifiquei, e altero esses parâmetros aqui de rugosidade, IOR e tudo mais, para a textura ficar mais nítida. E aqui na Viewport eu vou selecionando algumas faces e uso o Project From View ou Project From Angle Based, nossa, falei tudo errado, e posiciono as faces projetadas na textura aqui no canto. Esse é o método de texturizar mais fácil que eu atualmente sei, e ele consegue chegar em resultados que eu considero bons para os modelos que eu quero fazer por enquanto. Só que tem um problema: na hora de importar o modelo pro Godot, ele vem junto com vários arquivos de textura separados que eu tinha feito no Azeprite e aplicado no modelo. O que seria melhor mesmo, o mais otimizado, seria para cada modelo eu ter um único arquivo de textura com tudo dele, os famosos arquivos de textura base, né? Por exemplo, essa textura aqui do Huggy Wuggy que tem tudo do personagem condensado em um arquivo só, e não tem um pixel que não é utilizado. E eu não sei fazer isso ainda, todas as minhas texturas ficam separadas, e isso obviamente toma um espaço desnecessário, e tem impacto no desempenho do jogo ao longo prazo. Como os meus modelos e texturas geralmente são simples, isso acaba não afetando tanto assim no desempenho no produto final. Mas no futuro, se eu quiser modelos mais high poly, texturas em mais alta qualidade, esse método que eu uso ele vai ser um baita problema. Então já é uma coisa que eu preciso aprender. Mas por enquanto eu vou adiar isso. Pode me chamar de preguiçoso, de qualquer coisa, caguei. Bom, agora eu queria aprender a rigar o meu modelo. Rigar é basicamente criar uma composição óssea para o nosso personagem e assim poder movimentar o modelo e fazer animações. Fazer a composição dos ossos foi a parte mais fácil para mim. É até divertido você posicionar ali os ossos no seu modelo. Mas para fazer esses ossos terem algum tipo de influência no modelo de verdade, você precisa juntar os ossos com o modelo. Geralmente os tutoriais que eu via, eles usavam uma opção no
Blender chamada With Automatic Weights, para juntar os ossos com o modelo. Mas na hora que eu ia fazer isso no meu modelo do Fred Low Poly, essa opção simplesmente não funcionava e eu não sabia por quê. Essa opção faz com que o Blender crie zonas frias e zonas quentes no modelo. Na hora de mexer um osso, a zona quente, ou seja, a vermelha, vai ser extremamente afetada pelo movimento do osso. E já a zona mais fria e azul não vai ser afetada. Só que nos meus modelos essa opção não funcionava. E pelo que eu acho, não tenho certeza se esse foi o problema, mas o que eu acho que aconteceu é que essa opção não funcionava nos meus modelos porque eles eram low poly. Os tutoriais que eu vi usando, eles eram tutoriais onde os modelos eles tinham vários polígonos. Já nos meus modelos tinham poucos polígonos. E eu acho que isso fazia o Blender não conseguir detectar as áreas de influência dos ossos na mesh direito e isso dava erro. Mas por sorte, um dia o YouTube me recomendou esse vídeo aqui desse canal chamado Pocolas, onde ele fazia um Labubu em low poly e mostrava como ele fazia as coisas. E esse vídeo salvou a minha vida, sério. Muito obrigado por ter feito esse vídeo, Pocolas. Volta a fazer vídeo, pelo amor de Deus, gente, precisa de você de novo. Ele mostrou uma técnica que ele diz ser meio arcaica, mas que eu achei boa e fácil de fazer. Nessa técnica, eu preciso manualmente selecionar cada polígono que cada osso vai influenciar. Como os meus modelos são low poly, essa tarefa foi muito fácil e muito rápido. Aí é só selecionar os polígonos e juntar com o osso. E pronto, tá movimentando. Esse cara salvou muito a minha vida, sério. Peçam pra ele continuar o canal e também vão dar apoio pro jogo dele que ele merece. Bom, agora que eu me sinto confiante sobre modelar, texturizar e animar, chegou a hora de eu ir pro Godot e começar a criar jogos de fato dentro da engine. Sim, a gente já passou da metade do vídeo e só agora que eu vou começar a criar jogos 2D. Meu Deus do céu. Desculpa, eu acho que esse vídeo vai ter uma retenção péssima, né? As minhas maiores vantagens aqui é que eu não tô chegando aqui no Godot do absoluto zero, porque eu já tenho experiência com criação de jogos, mais especificamente 1500 horas de Game Maker, e eu também já programei projetos bem simples em 2D no Godot, então eu já estou familiarizado com o sistema de nós e boa parte de como funcionam as funções e como usar os nodes na programação e tudo mais dentro do GDScript. O que eu preciso aprender é justamente a criar jogos 3D na prática, de preferência melhores que isso aqui. Então eu queria um jogo simples, com mecânicas simples e que eu pudesse recriar em poucas semanas. Sim, meus amigos, eu escolhi recriar Garten of Banban. Eu escolhi Garten of Banban porque na minha visão seria o jogo perfeito para recriar e praticar minhas habilidades, já que ele chega relativamente próximo do que eu quero fazer com o meu jogo, porque ele tem mecânicas essenciais que também vão ter no meu jogo, tipo interação com objetos, cenas scriptadas de perseguição, puzzles, por mais ridículos que eles sejam, jumpscares, botão para interagir e abrir uma porta ou alguma coisa do tipo, várias coisas banais em jogos desse estilo, mas que eu já sabia que poderia ser um obstáculo de se enfrentar quando você é iniciante em jogos 3D. Aprender a fazer tudo isso em um projeto de treino e prática vai ser um passo gigantesco pro meu jogo de terror existir no futuro. E também eu queria ver se mesmo com inexperiência em jogos 3D, eu conseguiria criar um jogo melhor que o jogo original. O que com certeza não deve ser muito difícil e eu não sou o primeiro a fazer isso. Tipo, mesmo se eu criasse uma réplica idêntica de Garten of Banban, o meu com certeza já seria melhor, porque pelo menos os meus modelos não teriam centenas de milhares de polígonos sem razão alguma. É sério, só esse controle remoto aqui que o jogador carrega é a mesma coisa que deixar sei lá, quase que um modelo do Kratos carregado o jogo inteiro, assim, é bizarro. Isso pra um joguinho de criança que a criança é pra jogar no celular do pai, cara, meu Deus do céu. Ok, então eu comecei a criar esse projeto de recriar o Garten of Banban. E na minha ideia original, eu ia só recriar o jogo mesmo, o mais parecido possível com o jogo original, só que claro, com os meus assets, os meus códigos e tudo mais. E eu não queria demorar mais que, sei lá, 1 ou 2 semanas desenvolvendo o projeto. Mas, sinceramente, eu comecei a gostar tanto do projeto e tanto de desenvolver ele, que eu decidi levar ele um pouco mais a sério. E aí eu comecei a fazer minhas mudanças em relação ao jogo original. Agora, aqui você tem uma lanterna, um ambiente bem mais escuro e uma história um pouquinho diferente do jogo original. E no jogo você também pode ficar em cima do drone e usar ele para se movimentar pelo mapa. Que originalmente isso era só uma coisa que eu ia tirar, já que no jogo original não tem isso, mas eu achei que ficou tão divertido você poder voar em cima do drone como se ele fosse um veículo, alguma coisa assim, que eu decidi deixar no jogo. Isso até deixa a mecânica do drone mais divertida, porque no Garten original ele só serve para apertar botão. Já na minha versão, ele é um recurso de apertar o botão também, né, claro, e muito mais rápido, por sinal, mas também ele é um recurso de mobilidade e plataforma, o que dá muito mais valor para essa mecânica no jogo.
Criar esse jogo foi bem divertido, na minha opinião, foi realmente uma experiência legal. O link pra página do jogo na Game Jolt tá na descrição do vídeo, você pode baixar lá e jogar se você quiser. Eu não tenho certeza se quando esse vídeo sair o jogo já vai estar pronto, o objetivo é que esteja, né, mas sei lá, imprevistos acontecem, mas provavelmente já vai estar perto de estar pronto ou vai estar pronto sim. Esse roteiro começou sendo escrito no dia 17 de março e essa parte que você tá assistindo agora tá sendo escrita no dia 20. E com certeza esse vídeo não vai sair antes de abril, nem ferrando. Mas dá uma olhadinha na descrição pra ver se o jogo tá pronto. E sendo sincero, com a minha experiência desenvolvendo esse projeto, eu comecei a sentir que desenvolver jogos em 3D é mais divertido que desenvolver jogos em 2D. Não tô falando que é mais fácil, não tô falando que é mais difícil, tô falando que é mais divertido. Isso pode ser só empolgação de iniciante? Com certeza, e deve ser isso mesmo. Mas desenvolver esse projeto, aprender a usar o Godot na prática, quebrar a cabeça com coisas simples e passar horas e horas criando um projeto em 3 dimensões, tá sendo algo que tá realmente me dando mais prazer do que jogar jogos, ver séries, filmes ou coisa do tipo. Sinceramente, se deixar, eu posso passar o dia inteiro desenvolvendo e estudando sobre criação de jogos. No começo, sinceramente, foi maçante pegar o Godot ali meio que do zero, já que eu não usava há um ano e precisava de muitos tutoriais pra entender o básico do programa de novo, foi muito maçante. Só que depois que eu passei por cima dessa parte mais maçante, que é geralmente o começo, e comecei a estudar fazendo mais na prática mesmo e não só seguindo videoaulas e tutoriais, tudo começou a fluir de uma forma muito mais interessante. Nossa, eu acho que eu cuspi no microfone sem querer. Nossa, que nojo. É muito mais legal você querer adicionar uma animação no seu projeto e você ir atrás de aprender a fazer animação e entender como funciona, do que você só seguir um monte de videoaulas ensinando coisas que não necessariamente você quer fazer naquele momento. Claro, essa parte inicial, ela é sim muito importante e você não deve pular. Mas o que eu aconselho pra quem tá começando agora no game dev, ou tá começando agora em uma nova engine, é ter pulso firme no começo. Você tem que ter noção que no começo vai ser muito chato, que vai ser muito maçante, você vai ficar com sono enquanto vê tutoriais e guias básicos, e isso é normal. E seu objetivo no começo vai ser aprender o básico sobre a interface da sua engine, sobre o básico da programação e conceitos básicos sobre como funciona o workflow naquela engine e etc. E depois, quando você se sentir confiante, você começa a criar projetos simples e vai procurando solucionar seus problemas e aprender ao longo do caminho. Se aparecer um erro na sua tela e você não entende o que significa, sempre dá para mandar a print do erro para uma IA, pedir explicações do que aconteceu com esse erro, procurar entender qual que foi a lógica por trás desse erro acontecer, como resolver ele. Claro, tem situações onde a IA explicando ali com texto, etc., não dá para um iniciante entender e aprender tudo certinho, e acaba sendo necessário usar tutoriais em vídeos. Mas com certeza elas ajudam sim muito, e não usar IA no processo de aprendizado vai te fazer demorar o dobro de tempo para aprender do que alguém que utiliza. E bom, depois de tudo isso, o jogo finalmente ficou pronto. Se você estiver interessado em testar o jogo, o link para a página do jogo tá na Game Jolt. Só baixar o arquivo, extrair, clicar em jogar. Já aviso que eu não pretendo fazer versão mobile por enquanto, mas talvez no futuro eu tente. Afinal, lembrando, esse jogo aqui eu fiz puramente para praticar desenvolvimento de jogos 3D. Criar esse projeto serve como forma de praticar, principalmente praticar esse estilo de jogo mascote horror, que é estilo de jogo que o meu jogo de terror vai ter. Eu pretendo dar mais detalhes sobre esse meu jogo de terror ao longo de 2026 e documentar um pouco mais sobre desenvolvimento, etc, através de vídeos aqui no canal. Mas saibam de uma coisa, a partir de agora os vídeos no canal vão ficar bem mais espaçados. Afinal, agora eu tô tratando o canal como algo mais secundário na minha vida. O primário é desenvolver jogos em 3D e começar a criar meu jogo de terror. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que curtam essa nova fase do canal, que eu espero não mudar de novo. Se esse vídeo der certo e vocês curtirem esse formato de minha experiência com X coisa e etc, eu poderia facilmente fazer uma parte 2, criando um outro projeto diferente, e eu já tenho até a ideia de qual jogo eu ia recriar pra praticar. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido, espero que tenham se divertido, se identificado talvez, não sei, tchau. Assiste esses vídeos aí, acho que pode ser interessante, e tchau.